a todas e a todos. Com este vídeo, inauguramos o programa de entrevistas do canal Biarticulando. E para começarmos em grande estilo, hoje converso com uma das principais cabeças pensantes do Brasil no tema da segurança pública. Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, delegado de Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro e líder do movimento dos policiais antifascismo, tenho o prazer de receber o doutor Orlando Zacconi. Seja bem-vindo, Orlando. Obrigado, Dudu, pelo convite. Muito obrigado, eu que agradeço. Orlando, eu queria começar entendendo um pouco mais sobre os policiais antifascismo. O que é o movimento, o que os uniu e qual é o grande objetivo do grupo? Então, na verdade, o movimento começa no encontro que eu tive com alguns policiais em Salvador, a convite deles, né, de um grupo chamado Sankofa, que era um coletivo de policiais que vinham já de uma militância anterior ao ingresso deles na polícia, em movimentos sociais, movimento estudantil, eram de um campo progressista, muitos de esquerda, e quando eles leram uma entrevista minha que eu dei para um jornal da Coligação dos Policiais do Rio, fazendo a crítica da existência do próprio cargo de delegado, enquanto carreira híbrida, só para quem estiver assistindo o nosso programa entender, né, o delegado é uma figura sui generis, que ele só existe no Brasil, porque ao mesmo tempo que ele é recrutado no mundo jurídico, é necessário que ele tenha diploma de direito, e ele se considera carreira jurídica, ele não abre mão de dirigir a polícia. Então se criou essa ficção da carreira híbrida, onde ele é metade jurista, metade policial. E isso é algo muito complicado, porque as funções de polícia e da justiça são distintas e gera uma série de problemas. E eles já estavam debatendo a questão da carreira única, que era a necessidade, né, de nós discutirmos uma coisa que também existe no mundo inteiro, que é a possibilidade do policial que entra na base da corporação ascender ao comando. E eu já estava também fazendo um debate sobre, né, a crítica às políticas de drogas, eles também tinham interesse nesse debate. Me convidaram e quando eu cheguei lá fiquei surpreendido, porque não eram só policiais civis, militares, haviam guardas municipais, agentes penitenciários. E aí a gente teve a ideia, né, de criar um grupo linear, onde nós pudéssemos reunir todas as carreiras policiais com uma perspectiva progressista, né? E pensamos num nome, naquele momento era 2016, a ideia, né, do antifascismo veio como um campo onde nós pudéssemos reunir, né, toda essa diversidade, né, porque o antifascismo na história ele se mostrou, né, como um momento onde houve a unificação do campo progressista, anarquistas, comunistas, até liberais, religiosos, né, se juntaram na luta contra o fascismo. E no momento em que o fascismo está crescendo no mundo inteiro, nada melhor do que termos policiais antifascismo nessa luta. Com certeza, com certeza. E ontem, ao presenciar sua fala, destaquei uma frase, abre aspas, é necessário transformarmos o conceito e enxergar o policial verdadeiramente como um trabalhador da segurança pública, fecha aspas. O que gera esta confusão conceitual e como adequar esta percepção? Então, ninguém é trabalhador por natureza. Prostituta é trabalhador. Camelô é trabalhador. Flanelinha é trabalhador. Quer dizer, isso depende da construção social que nós vamos fazer daquela atividade. Eu, muitas das vezes, em 20 anos de polícia, fui chamado em operações para reprimir flanelinha, criminalizando aquela atividade como exercício irregular da profissão. Pô, quer dizer, a questão do policial, ela permanece dentro desse debate. Policial é trabalhador, nós precisamos construí-lo como trabalhador. Infelizmente, os policiais hoje são jogados dentro de um modelo de segurança que faz o contrário, desconstrói ele como trabalhador. Primeiro pela estrutura militarizada que transforma o policial militar como um subcidadão. O policial militar é proibido do direito de greve, do direito de sindicalização, proibido do direito de filiação partidária. Ele é submetido a um estatuto que nenhum civil, né, é submetido, ele pode ter prisão administrativa. Outro dia nas redes sociais apareceu um fato do Rio, inusitado, que um soldado entrou numa choperia, encontrou com um capitão, não bateu continência, o capitão deu ordem de prisão para ele dentro da choperia porque ele não tinha batido continência. Quer dizer, esperar que um policial, né, dentro dessa construção militarizada de subcidadão, vá respeitar e garantir o direito do cidadão é uma ilusão. Então, a gente quer, né, na perspectiva da construção do policial como trabalhador, falar na desmilitarização, mas
na desmilitarização na perspectiva da construção daquele policial como trabalhador. Porque nós temos que dividir também o debate da desmilitarização numa coisa que é muito confundida, que é a polícia militar e a polícia militarizada. A polícia militarizada, a polícia civil, pode ser mais militarizada do que a polícia militar. Ser polícia militarizada diz respeito a uma estética, a um modo de atuar. Isso tem acontecido no mundo inteiro. As polícias, cada vez mais, elas estão se comportando de forma militarizada para fazer esse controle social violento. Só que a polícia militar é um outro debate, diz respeito ao local onde a polícia se encontra na estrutura do Estado. No plano internacional se considera a polícia militar a polícia que está vinculada ao Ministério da Defesa. No Brasil, nós temos a hipermilitarização, né, nesse sentido do local da polícia, porque é o único lugar do mundo que você tem uma polícia que é a força auxiliar do Exército. Então, realmente, isso é algo que nós temos que bater, né, como prioridade, que é a desvinculação das polícias militares, né, do Exército, para que a gente possa devolver essas polícias ao comando dos governadores, porque hoje, né, existe uma zona cinzenta até onde, né, essas forças policiais estão submetidas ao comando do governador e até onde elas estão submetidas ao comando do Exército. Né, e buscarmos, assim, devolver direitos de servidores, trabalhadores para os policiais militares e avançarmos nessa construção que nós pretendemos de um modelo de segurança pública democrático. Eu vou até passar para uma outra pergunta, aproveitando que você citou essa questão da desmilitarização, que é a seguinte coisa. Segundo a pesquisa, 77% dos policiais são contra a subordinação da polícia e bombeiros militares ao Exército. É um sinal de que a maioria é a favor da desmilitarização. Já que os favoráveis formam um número tão robusto, o que é que emperra a ampliação desse debate sobre o tema? Então, primeira compreensão por parte da sociedade que esse tema não é um tema corporativista, que é um tema que interessa somente àqueles que estão operando no sistema de segurança pública, porque aquilo que eu falei, um policial que é desconstituído na sua condição de cidadão, que é um subcidadão, ele nunca vai conseguir respeitar os direitos de um cidadão. Então, isso interessa, o debate da desmilitarização interessa a população. E acertar também, né, esclarecer um pouco esse debate, né, que ainda está muito confuso. Muita gente acha que desmilitarizar é acabar com a polícia, muita gente acha que desmilitarizar é a polícia ficar sem arma. Quer dizer, é uma série de equívocos que são jogados propositalmente para confundir e impedir o avanço da discussão. Agora, a gente tem um aspecto que entrou, porque essa pesquisa é anterior à proposta de reforma da Previdência. Porque quando o Bolsonaro, na campanha, jogou, e isso foi uma promessa de campanha, que os policiais ficariam de fora da reforma da Previdência, junto com os militares das Forças Armadas, muitos policiais militares começaram a mudar um pouco de ideia e achar que a militarização era algo que trazia algo positivo para eles, porque até então só tinha aspectos negativos para o policial trabalhador. O Bolsonaro, quando joga isso, criou uma certa mudança e uma certa dificuldade nesse diálogo com os policiais militares na base. Mas agora, né, o próprio governo já acenou da impossibilidade disso, falou que o cobertor é curto, disse que os policiais vão ficar no mesmo, né, mesmo bolo, né, do restante dos servidores públicos e há hoje, dentro das categorias policiais, dois movimentos. Um, né, que é majoritário, infelizmente, né, de associações e federações de policiais que estão indo a Brasília dizer que foram traídos, mas com a estratégia de conseguir, junto ao Congresso, que os policiais voltem a ser colocados de fora, junto com os militares. Isso é um tiro no pé, porque se o policial ele aceita, né, que a sua função é equiparada à função do soldado, ele também, mais na frente, vai ter que aceitar que ele vai ter que ficar sem sindicato, que ele vai ter que ficar sem direito de greve, que ele vai ter que ser submetido a um estatuto disciplinar diferenciado. Ou seja, nós, policiais antifascismo, não estamos nesse entendimento. A gente entende que é um momento propício para que os policiais se reconheçam na luta dos outros trabalhadores e que possam se juntar aos demais trabalhadores contra a reforma da Previdência como um todo. E não somente, né, querendo
ficar de fora da reforma, esquecer, até porque o policial ele não está sozinho no mundo. Sim. O policial tem esposa, filho, né? E que são trabalhadores, ou né, serão trabalhadores, né, dependendo da idade dos filhos, e que nem todos vão ser policiais. Né? Então, quer dizer, o policial que é casado com uma professora, conheço muitos da rede pública, quer dizer que ele está lutando para ele ficar de fora da Previdência, da reforma da Previdência, a esposa dele vai ficar dentro, quer dizer, a gente está tentando reverter esse debate internamente, né, com os policiais. Pode ser um caminho para os policiais antifascismo de dar um passo atrás, inclusive, na própria discussão de desmilitarização, de conseguir os direitos, né, se fizer este movimento aí. Eu acho que a gente está num momento, infelizmente, trágico, mas que é propício a alguns avanços, né, no sentido da organização dos policiais enquanto trabalhadores. Preciso debater. Sim. Eu queria, avançando um pouquinho agora, a gente ia falar sobre legalização. Então, desde Nixon, vivemos a assim chamada guerra às drogas. Mata-se e gasta-se muito para não alcançar nenhum efeito positivo. Pelo contrário, com a proibição surge o sustentáculo financeiro do crime organizado. Outro problema é o encarceramento em massa brasileiro, no qual 28% dos reclusos lá estão por condutas direta ou indiretamente ligadas ao tráfico de drogas. Diante disso, qual é o papel da legalização das drogas num projeto de segurança pública para o Brasil? Então, essa chamada guerra às drogas, ela foi iniciada no plano internacional. Os Estados Unidos se declaravam um país consumidor e dizia que as substâncias que eram consumidas lá e eram proibidas internacionalmente, né, eram produzidas fora do território dos Estados Unidos. Exatamente, até porque essa guerra ela é seletiva. A gente tem mais de 170 substâncias proibidas e controladas no mundo, mas toda essa guerra recai sobre 3 plantas: maconha, coca e papoula, onde existia, né, e ainda existe interesse dos Estados Unidos, interesses militares, né, porque com o fim da Guerra Fria, né, os Estados Unidos conseguiram manter bases militares na América do Sul, né, fundamentando na chamada guerra às drogas. Então, existem interesses geopolíticos que levaram os Estados Unidos a fazer essa política de enfrentamento, né, da questão da produção, do comércio, do consumo de certas substâncias. Bom, isso tudo é incorporado nas legislações dos países, né, porque as convenções internacionais decidem quais as substâncias vão ser proibidas, né, isso é incorporado pelos estados signatários, e o Brasil monta toda uma estrutura de guerra interna, né, guerra dentro do seu próprio território. Então, nós vivemos uma espécie de autocolonialismo, onde as forças policiais e militares passam, né, a proceder verdadeiros massacres contra a sua própria população. Então, se define territórios dentro dessa ideia bélica, né, onde estariam os inimigos, que são as periferias, as favelas, e o policial ele é jogado, né, dentro desse confronto, colocando a sua própria vida em jogo, né, e embrutecendo, né, se embrutecendo constantemente, né, porque uma polícia que ela é treinada, né, e tem como função, né, promover massacres em populações dentro do seu próprio território, é uma polícia que está sendo embrutecida, né? E isso tudo, né, caminha junto com a retirada dos direitos desses policiais. O STF recentemente decidiu que o policial não pode fazer greve, tanto civil como militar, porque o militar já não podia fazer, mas agora o STF estendeu isso aos policiais civis. E isso tudo, né, é muito prejudicial para o próprio exercício da atividade policial, porque, repara, os crimes de drogas, definidos na lei de drogas, não tem vítima. Quem é a vítima do crime de droga? O usuário, inclusive, até hoje no Brasil, por mais absurdo que pareça, ainda é criminalizado, né? Então, ainda estamos aí, estamos atrasados nesse debate, que ainda estamos discutindo no STF a possibilidade de descriminalização da conduta de quem tem a posse de droga para uso próprio, e assim mesmo eles estão querendo fazer só para maconha. Sim. Quer dizer, há muito atraso. E a polícia, nesse atraso, ela é jogada, né, nessa guerra, e os policiais estão pagando um preço muito alto nisso tudo. Então, o debate sobre legalização para o nosso movimento dos policiais antifascismo, ele foi incorporado dentro do nosso manifesto. É uma pauta que nós enxergamos como uma pauta importantíssima para os policiais, né, para que a gente possa ter uma polícia que se volte, né, para crimes com vítimas. Hoje, por exemplo, você tem uma imensa quantidade de homicídios, né, no Brasil,
o último mapa, né, que a gente estava conversando antes da entrevista, o último mapa da violência mostra, né, o crescimento desse crime de homicídio, e você não tem uma resposta da polícia, né, de investigação para esses crimes, porque toda a energia da polícia está sendo jogada, né, para esse enfrentamento, para essa repressão ao tráfico. Ou seja, lá no Rio de Janeiro você tem uma divisão de homicídios que tem 400 policiais lotados para investigar todos os crimes da capital. E você tem uma coordenadoria de recursos especiais, que é a CORE, né, que é um grupamento que só faz enfrentamento armado com 800 policiais. Ou seja, na hora da divisão dos recursos humanos, e mesmo na hora da divisão dos recursos materiais, se prioriza a repressão e não a investigação. Isso dentro da Polícia Civil. Então, significa que nós estamos perdendo muito na qualidade dessa polícia, que deveria ser uma polícia investigativa, né? E que não está realizando as suas funções justamente porque essa guerra às drogas ela acaba gerando, né, uma movimentação equivocada nos investimentos que são feitos dentro da polícia. Ainda na temática de drogas, o atual governo sancionou uma lei que permite que usuários de drogas sejam internados involuntariamente. Essa lei parece ir na contramão do que o mundo tem experimentado nesta temática. Quais podem ser as consequências desta mudança? Você está aumentando o controle médico em relação aos usuários. É importante dizer que o controle social ele não é feito só pelo sistema de justiça criminal, né? Você também exerce um controle social, muitas das vezes violento também, na área de saúde, né? As internações involuntárias, os manicômios, né? Isso já foi muito estudado, né? São chamadas instituições de sequestro, ou seja, em muitos aspectos o manicômio se assemelha muito ao cárcere. É uma discussão que eles estão fazendo voltar agora. Sim, exatamente. Então, essas internações involuntárias é a possibilidade de aumentar, ampliar o controle social violento pela área da saúde, né? E que não mostrou em nenhum momento, né? Tanto que o movimento antimanicomial, né? A gente já tinha avançado muito, né? Na luta contra, né, esse tipo de internação, e agora volta com força total, com um elemento que talvez seja o diferencial, que é o elemento religioso que está vindo junto, né? Que é uma ideia de salvacionismo, onde a abstinência, né, é um discurso do início da proibição, né, que via o uso de drogas como algo que afastava o homem de Deus, porque era algo que buscava o prazer, que foram os puritanos que botaram esse discurso, criando as ligas anti-salões nos Estados Unidos, que resultou na Lei Seca, né? E a Lei Seca se mostrou, né, um desastre, né? Chicago, anos 30, né? Crianças morrendo nas ruas, no meio do tiroteio. Al Capone, quer dizer, essa experiência histórica nós já tivemos e estamos repetindo ela aqui agora, né? Nessas outras substâncias proibidas. Então, a internação compulsória ela não se mostra, nunca se mostrou como um meio capaz, né, de resolver os problemas que algumas pessoas vão ter no consumo com drogas. Porque, repara, nem todo mundo que consome droga desenvolve uma relação problemática. O álcool é a droga, assim, que pode ser um paradigma para isso. Bom, quantas pessoas usam álcool e quantas desenvolvem um problema relacional, chamado alcoolismo, né? Por conta daqueles que têm problema com álcool, nós vamos proibir o comércio do álcool, seria uma insanidade. Se isso serve para o álcool, por que não serve para outras drogas? O problema é que o proibicionismo criou uma coisa arbitrária, que é a distinção, né, entre drogas lícitas e ilícitas. Como se que as drogas lícitas fossem drogas do bem, né, e as drogas ilícitas, as drogas do mal. Ou seja, as drogas lícitas você pode ter uma utilização social, as drogas ilícitas não. Então temos que lutar para transformar todas as drogas em drogas lícitas para que a gente possa, né, mudar essa perspectiva, né? Porque isso já existe. Pessoas hoje consomem essas drogas proibidas, muitas delas, e levam uma vida normal, né? Aquilo não é um fator, né, que gere um problema na vida da pessoa, né? Isso acontece com muitas drogas. Aí o nego vai falar, mas o crack? Né? Mas o crack, o princípio ativo é a cocaína. Né? Se a cocaína fosse regulamentada e chegasse ao mercado numa condição melhor, o crack ia desaparecer. Para vocês terem uma ideia, na Lei Seca nos Estados Unidos,
um álcool chegava no mercado negro gerando cegueira, provocando cegueira, porque ele era produzido artesanalmente, não se separava o metanol, que o metanol tem esse poder, né, de causar lesão, né, na visão das pessoas. Pessoas ficavam cegas. É inimaginável no mercado onde o álcool é regulamentado, se chegar no mercado proibido, um álcool dessa forma. Porque hoje você tem um mercado negro do álcool, com bebidas alcoólicas que não são controladas, mas, pô, isso aí é crime de contrafação. O cara que está querendo falsificar a bebida alcoólica, ele quer transformar aquela bebida o mais próximo da bebida que está regulamentada. Então, o efeito também desse mercado ilícito, quando você regulamenta e controla, né, a entrada no mercado de uma substância, também ele tende a fazer com que elas fiquem menos lesivas. Né? Ninguém sabe o que as pessoas estão consumindo, né, na forma de maconha e na forma de cocaína. Muitas das vezes eu vejo nas perícias que são feitas nas drogas apreendidas pela polícia, tem muito pouco do princípio ativo, né? Exato. Aquela coisa do Renato Russo, né? Parece cocaína, mas é só tristeza. Porque parece. Né? Exato. A gente não sabe o que está misturado ali. Claro. Então, até para quem se preocupa realmente, né, com a condição física e mental dos consumidores de drogas, né, a regulamentação é algo que é desejado. Sim. Porque a regulamentação ela consegue proteger muito mais a saúde do consumidor do que a proibição. A proibição ela não está preocupada com o consumidor. Eu acho que a nossa grande missão é fazermos entender que a legalização pressupõe a regulamentação, né? Então, é um caminho necessário de a gente enfrentar esse debate. Zacconi, eu gostaria de saber também qual que é a diferença entre ciclo completo e ciclo misto de policiamento, qual deles é utilizado no Brasil, se nosso modelo é eficiente ou não e por quê? Então, no mundo inteiro, as polícias realizam todas as atividades que uma polícia deve realizar, né? Policiamento ostensivo, né? Policiamento nas ruas e investigação. Lógico que dentro dessas polícias você tem setores. O setor de investigação não é uniformizado. Se você vai investigar, você não pode aparecer, né, dentro de um uniforme policial, mas é a mesma polícia. Onde um policial que está na rua fazendo policiamento, ele tem a possibilidade de migrar para o setor de investigação. Isso é muito importante, porque a investigação precisa da informação da rua. Né? Aqui no Brasil a gente tem, infelizmente, a construção de um modelo que é partido, né, onde você não tem um ciclo completo de polícia. Que se chama aí de ciclo misto, seria a ideia de nós termos uma polícia para fazer o policiamento das ruas, que é a polícia militar, e uma polícia para fazer a investigação. Além de ser falaciosa essa distinção, porque muitas vezes você tem policiais militares ajudando na investigação e policiais civis fazendo trabalho de policiamento, blitz, né, operações militares nas favelas. Então, por que você não consegue mudar a natureza de uma polícia? A polícia, para ser polícia, ela tem que fazer todas as atividades, então é uma mentira essa divisão. Ela prejudica muito o resultado tanto do policiamento como da investigação. Então, nós também defendemos, né, os policiais antifascismo, o ciclo completo nas polícias. E acho que isso não diz respeito à unificação das polícias. Você não precisa unificar a Polícia Civil e a Polícia Militar, até porque são instituições centenárias, bicentenárias, que traria muita dificuldade, né, fazer essa unificação. Eu também não sei se é o melhor a gente ter uma polícia unificada, né? A experiência de países de tradição de policiamento comunitário é justamente o contrário. Nos Estados Unidos você tem centenas de polícias, cada cidade é uma polícia diferente da outra. Né? Mas também não adianta tentar importar o modelo, porque a questão do mando local no Brasil é totalmente diferente. Você imagina a polícia municipalizada no Brasil, no interior do Nordeste, Baixada Fluminense, onde você ainda tem toda aquela histórica, né, do coronelismo, né? Acho que é problemático também, mas o ciclo completo é a possibilidade de tanto uma polícia como outra realizar funções de policiamento ostensivo e investigação. Né? Hoje, né, a ideia de divisão de funções, né, mantendo a Polícia Civil e a Polícia Militar, seria, por exemplo, a Polícia Militar
fazer os termos circunstanciados relativos às infrações de menor potencial ofensivo, né? Então, muitas das vezes o policial militar é chamado para resolver uma briga de vizinho, né, que é uma coisa do juizado especial criminal. Ele tem que pegar aquilo, levar a delegacia, para a delegacia fazer uma anotação somente do fato, porque não teria investigação, e mandar para o juizado especial criminal. Isso tudo, se você for somar no dia a dia, é uma perda de energia, porque o próprio policial que vai numa ocorrência de uma infração dessa aqui vai ter a transação penal, vai ter um outro procedimento que não vai ser um inquérito. Pô, ele podia fazer a anotação da ocorrência e encaminhar aquilo direto para a justiça. Então, a gente, no Brasil, por exemplo, mantendo as duas polícias, você poderia ter um ciclo completo definindo a atribuição da Polícia Militar para as infrações de menor potencial ofensiva e liberando a Polícia Civil para investigar os crimes mais graves. Porque, por exemplo, eu vejo lá no Rio de Janeiro, por 70% dos registros de ocorrência que tomam o tempo do policial são infrações de menor potencial ofensivo que não vão resultar num inquérito, numa investigação. Então, para fazer a anotação, faz a PM e libera aqueles policiais que estão ali no dia a dia perdendo esse tempo para investigar os crimes mais graves, homicídio, né, roubos, né, estupros. Então, acho que tem esse outro aspecto também na necessidade do ciclo completo, no sentido de otimizar as polícias nas suas funções, né, para que a sociedade comece a receber um resultado melhor do trabalho policial, porque é muito triste você saber que hoje a polícia não consegue chegar a 8% de resolução em crime de homicídio. Pois é. Segundo o mais recente Atlas da Violência, o Brasil teve 65.602 pessoas assassinadas em 2017. Destes, 35.000, portanto mais da metade, eram jovens de 15 a 29 anos e, em sua maioria, negros. 51% de todas as mortes nesta faixa etária foram homicídios. A própria publicação fala em juventude perdida. O que explica tamanha mortalidade nesta população? Então, primeiro, uma política de Estado. Quando eu estudei no doutorado o arquivamento dos autos de resistência, para explicar o que isso significa, sempre que a polícia pratica, né, uma ação letal, é instaurado um inquérito para verificar se o policial agiu dentro ou fora da lei ao matar alguém em serviço, né? Pouco se fala que a maioria dessas investigações, mais de 90%, são arquivadas em menos de 5 anos. E quando se arquiva esse inquérito, o Estado brasileiro está dizendo que aquela ação letal da polícia, ela ocorreu dentro da lei e não contra a lei. Então, quer dizer, quando a gente fala que a polícia mata muito, né, nós estamos falando que muitas das vezes nós pensamos que essas mortes são produzidas fora da lei, através de execuções extrajudiciais. O nosso discurso é esse. Mas, na prática, essas execuções são vistas como execuções dentro da lei. Porque quando o Ministério Público pede o arquivamento e o juiz arquiva, o Estado brasileiro está dizendo que aquela ação letal é uma ação legal. Está endossando, né? Está endossando, legitimando, né? E quando você vai ver a legitimidade dessas mortes, elas se dão através de alguns elementos que o próprio promotor de justiça coloca no pedido de arquivamento. A condição do morto, ele tem uma passagem no tráfico, o local do crime, o fato ocorreu em comunidade favelada. Significa que se cria no ambiente social brasileiro a ideia de que existem espaços, né, e pessoas onde o valor da vida é diferenciado do restante da população. Sim. Então, a proibição das drogas gera uma disputa violenta desse mercado. Ela também contribui muito para essa grande letalidade, né? E, né, as periferias acabam, né, se construindo como espaços da violência. E realmente nós precisamos, para enfrentar o problema da violência, percebermos que não vai ser através de um sistema de segurança que nós vamos resolver o problema da violência, porque muitas vezes é o próprio sistema de segurança que promove a violência. Sim. Então é como botar a raposa para tomar conta do galinheiro. Não vai funcionar. Nós temos que entender definitivamente que a questão da violência no Brasil tem que ser resolvida através da política, né?
E a política contempla, né, habitação, saúde, né, educação. Precisamos realmente ter um projeto político que contemple um olhar para esses espaços que foram, né, naturalizados como espaços violentos. Então, hoje, se acontece, né, se a polícia entra na favela, mata 10 pessoas, ou se existe uma disputa, né, pelo mercado de drogas, e aí, ou de outros mercados também, porque hoje, no caso do Rio de Janeiro, não é nem só droga, tem a questão do gás, a questão de uma série de mercados que estão ali, né, naquele espaço. Se resulta lá uma ação com 15, 20 pessoas mortas, isso é falado nos jornais, é naturalizado, né, como algo que faz parte da vida de quem mora naquele local. Ou seja, isso é um absurdo, né? Exatamente, está na hora da gente entender que a política deve contemplar ações concretas, né, e não são ações policiais, né, para reverter essa situação. Então, e entender a dinâmica, né? Porque não é só aporte de grana. Por exemplo, eu estive em Sergipe, tem um estudo lá na Universidade de Sergipe que descobriu que no interior de Sergipe, muitas cidades que tiveram um aumento de violência por conta da entrada de indústrias com aporte de capital, né? Mas só quando você bota muito dinheiro no local e aí vão trabalhadores ou pessoas buscando trabalho vão naquele local, se a distribuição de renda naquele espaço não se fizer, se a concentração de renda aqui, isso também é um fator de violência. Então, não é só aporte de grana, não. Não adianta chegar lá, botar uma grana para fazer saneamento. Você também tem que estar preocupado com a economia daquele local, né? Como é que as pessoas vão ali, né? Tem questão do emprego, porque a gente fala habitação, saúde, educação, mas tem que falar de emprego também, né? Geração de renda, né? Como as pessoas vão viver, né? Realmente é uma situação em que, para isso tudo, fica claro na tua fala que isso é através da política. Então, nós precisamos voltar a acreditar na política, porque ela é o único caminho para a gente resolver os problemas que temos no Brasil, né? Caminhando para o final da nossa entrevista, então, as últimas duas perguntas. De acordo com o pesquisador Daniel Cerqueira, para cada 1% a mais de armas de fogo em circulação, há aumento de 2% na taxa de homicídios. Como você vê a flexibilização da posse e do porte de armas apresentado pelo governo e quais podem ser as consequências desta política? Então, primeiro a gente tem que entender que essa flexibilização visa interesses econômicos, principalmente na indústria estrangeira de armas, né? Nós não, dentro do que está sendo proposto, né, são milhões de pessoas que vão ter acesso pela flexibilização às armas de fogo, e a indústria nacional, a empresa Taurus, não vai ter condição de atender a demanda. Então, o interesse aqui é da Glock, das empresas estrangeiras nesse novo mercado, né? Até porque lá o debate já é outro. O debate que está acontecendo lá com a garotada na rua, estudantes na rua nos Estados Unidos, é no sentido de restringir o comércio. Então, restringe lá, eles não podem parar de lucrar, eles têm que aumentar, né, fazer a compensação disso aqui. E, então, entendendo essa dinâmica, a gente tem que agora, a partir daí, entender quais são as consequências disso, né? A maioria dos homicídios que você colocou ali, né, na leitura do Atlas, eles são praticados por arma de fogo. Isso também é um fator que tem que ser colocado, né? Então, se a arma de fogo é um instrumento utilizado para homicídios, o aumento da circulação de armas de fogo na cidade vai ter como consequência imediata um aumento ainda maior, né, dos homicídios, expondo, né, a população, principalmente o policial também, porque eu tenho que fazer essa fala pelo movimento dos policiais antifascismo. O policial na rua, ele está circulando com arma e uma outra pessoa está, né, outras pessoas vão estar armadas. E quando alguém puxa uma arma, você não vai esperar para definir se aquilo ali é uma ação contra a lei ou a favor da lei. Cara, é velho oeste. Quando um saca e o outro saca, o objetivo é o seguinte, meu irmão, quem vai atirar primeiro. Então, isso vai ser muito ruim também, inclusive para os policiais que vão estar na rua ali, numa situação mais fragilizada, né, sem poder perceber, né, se alguém está com uma arma na rua para assaltar ou se alguém está com uma arma na rua para se defender. Vai ter que botar na testa, ó,
Estou armado para me defender. Até para atender a própria ocorrência, né? Ele vai chegar mais tenso, não sabe se quem está na ocorrência vai estar armado ou não, então é pro policial. Exatamente. E sem contar que uma pessoa armada tem muito mais chance de morrer num assalto do que uma pessoa que não está armada. Isso é pouco divulgado. A grande letalidade que se fala muito que nós temos a polícia que mais mata e a que mais morre. Sim. Mas pouco se fala que a polícia está morrendo não em confronto na atividade, né, no enfrentamento da sua atividade profissional, mas sim voltando para casa no dia de folga, sendo identificado como policial, mas não estando, né, no exercício da função. A polícia está morrendo em latrocínios, em assaltos seguidos de morte, porque o policial, quando ele é rendido, ele tenta se defender por o fator surpresa do assaltante. O assaltante já está, né, com a vítima na sua alça de mira, o tempo que se demora para uma reação, e sem contar que muitas vezes não tem nem reação e o policial é executado pela sua própria condição de policial e ele é reconhecido assim por estar portando uma arma. Né? E sem contar que muitos desses novos grupos que a flexibilização traz, né, advogados, criminalistas, uma série de pessoas que estão sendo colocadas ali para ter acesso ao porte de arma, eles podem ser confundidos também com policiais portando uma arma e também serão executados. Ou seja, acho muito temerário, né, mas isso já está sendo discutido na Justiça em razão até da inconstitucionalidade e constitucionalidade do projeto, porque nós já temos um Estatuto de Desarmamento que visa restringir a posse de arma. Então, um decreto não pode, né, se colocar contra a lei, né? Então seria necessário, para fazer essa flexibilização, uma nova lei, né, com outro processo que não um decreto presidencial. Exatamente. E por fim, Zacconi, voltando ao Atlas da Violência, percebemos que quase 5.000 mulheres foram assassinadas em 2017. Deste total, 66% eram mulheres negras. A tipificação do feminicídio é suficiente e é a forma mais adequada para a proteção das mulheres brasileiras? Não, eu tenho uma formação abolicionista, no sentido de não acreditar mais, não ter mais a crença de que a pena ela promove transformação social. Até porque na história a pena nunca se mostrou, principalmente a pena privativa de liberdade, como um fator de transformação social. Ela sempre se mostrou como um fator de manutenção da ordem de desigualdade. Nós temos 750 mil presos no Brasil, né? Mais de 1.000 condutas previstas como pena privativa de liberdade, mas você não conta 6 crimes que levam uma pessoa para o cárcere no Brasil. Roubo, tráfico, porte de arma, homicídio, porte de arma. São meia dúzia de crimes que levam a pessoa ao cárcere. Isso é um processo seletivo, porque você já está fazendo um recorte de quais os criminosos que vão ser encarcerados. Quantas pessoas estão presas por lavagem de dinheiro, quantas pessoas estão presas em outros delitos, né? Colarinho branco, crimes empresariais, não tem. Então isso também já é um recorte desigual. O cárcere hoje está cheio de pessoas negras e pobres, não porque o negro e o pobre têm mais tendência a delinquir. O cárcere está cheio de pessoas negras e pobres porque eles têm mais tendência a serem criminalizados. Né? Esse aqui que é o entendimento. Então, qualquer processo de criminalização que venha com um discurso de proteção, no final das coisas, ele vai ser usado para essa mesma seletividade. Cansei de ver, participei lá no Rio de Janeiro de autuação de segurança de shopping no crime de racismo, por exemplo. Impedir, né, pessoas em razão da cor de estarem em estabelecimento comercial é previsto na lei de racismo. Eu peguei um caso em que uma advogada entrou com 2 filhos numa galeria, um shopping pequeno na Tijuca, no Rio de Janeiro. Entrou na loja, as crianças ficaram do lado de fora correndo, de camisetinha e tudo, verão, chinelo. Quando ela voltou, os filhos estavam do lado de fora chorando. Ela foi falar por que eles estavam chorando do lado de fora. Ela falou, aquele moço ali tirou a gente de dentro do shopping. O moço era um segurança negro. Né? Bom, se essa notícia chega na delegacia, quem tem que ser chamado e quem tem que responder pela conduta é o segurança. Uhum. Né? É o segurança que vai responder pelo crime de racismo, mas, sinceramente,
Se você chamar o dono do shopping e perguntar, você deu uma ordem para ele retirar crianças negras dali? Ele vai dizer que não. Quando eu perguntei a ele por que ele tinha feito isso, ele falou que tinha muito pivete, muito trombadinha naquele período dentro do shopping. Quer dizer, ainda piorou mais a situação dele, né? Ou seja, se você tem uma lei que pune como crime de racismo impedir o acesso, né, de uma pessoa em razão da cor dentro de um clube, dentro de um estabelecimento comercial, quem vai fazer isso não é o presidente do clube, não é o dono do shopping. Quem vai fazer isso é o trabalhador que está na portaria, que está na segurança, e muitas das vezes são negros também. Então, esse processo seletivo ele se perpetua. Na criminalização da homofobia agora, que foi feita pela via jurisprudencial, que é um absurdo também, né? Porque você vai construir um crime por analogia, isso viola princípios do direito penal. Bom, quem é que vai fazer a intervenção num casal que está beijando? De repente vai ser o garçom do bar. Quem é que vai estar ali, né? É um funcionário do cinema, é alguém que vai ser chamado, né? Pô, eu já vi situações, por exemplo, que um rapaz branco com uma menina negra no colo chorando, um bebê, né? Um bebê não, uma criança de 2 anos, né? Dentro de um supermercado. O segurança foi chamado porque as pessoas achavam que era um sequestro, cara. E o cara era o pai adotivo da criança. E o segurança é chamado, quem vai ser chamado para resolver isso é o trabalhador que está na ponta. E o segurança queria exigir dele um documento, né, comprovando que ele era o pai da criança. Pô, ninguém sai com certidão de nascimento, né? Quer dizer, uma criança de 2 anos. Quem é que vai ser sempre o alvo do sistema punitivo? É aquele que está operando, como no tráfico. Quem é que é o alvo da repressão ao varejo das drogas? É o cara que está na ponta ali, na boca de fumo, né? O distribuidor, o produtor, esses caras ficam impunes, mas isso não é defeito do sistema. Isso é importante que se diga. É da própria natureza do sistema. Né? Não existe sistema criminal que não seja seletivo. E a ideia que uma certa esquerda punitiva tem de que precisamos ampliar isso para todos, vamos prender o dono do helicóptero, vamos prender, né, o dono do shopping, não vai rolar. Então, ter fé num sistema que ele se apresenta com essa natureza é algo que é irracional. Nós precisamos resolver o problema da violência de gênero, da LGBTfobia, de uma série de questões, né, para fora desse sistema de injustiça criminal. Na política, né, muitas vezes assim, para você reduzir a violência de gênero, né, a equiparação, né, da mulher como trabalhadora em termos salariais, a possibilidade dela estar fora do lar trabalhando, com criação de creches, né, no local onde ela vive, porque muitas das vezes a mulher ela está nesse ciclo de violência submetida a uma relação de dependência econômica com esse companheiro agressor. Então, fazer inserções na política para que a gente possa transformar a realidade, porque o sistema penal não transforma a realidade. Exatamente. Orlando, eu queria agradecer demais a tua participação. Muito obrigado. Pedir para vocês que gostaram da entrevista também curtirem as nossas páginas, se inscreverem no canal e apertarem o sininho. Muito obrigado. Porra, cara, sensacional, Orlando. Muito obrigado.